Marca que é. 3. Não, Paulinho, aqui. 9. Não tem nem pauta, hein? Isso Aí. Ok. 10. Não. Tem 10, não dá pra botar nada não, São né? as moções que o Paulo vai pedir pra colocar. Só tem 10 aí. Paulinho, aqui, você só pode ser sua. Você tem que Deixa aqui, deixa aqui. Vamos botar pra opinar então? Você quer dar sério. Saber que É isso mesmo. Pô, até isso tem que fazer. Né? Deixa eu ver aqui, gente. Vamos ver aqui só o que é as moções. A moção. A moção. Até 8.300. Arlete. A assessoria está pedindo aqui para eles botar em votação todas as moções da ordinária. Tem algumas que votaram, inclusive. Teve um erro aí, né? Do item 68 até o item 301. Além de Esse aqui é qual? Esse aqui é o é só moção. requerimento. Esse sou eu. De uma vez só, tá? Paulinho, não tô dentro. Olha aqui, ó, a inclusão a secretaria promete apoio desde o interesse. Uma lei não é. Então, cadê a Então, tudo bem, nós estamos de acordo. Nem voto. 25 da ordinária. 5 da ordinária? Tá. O que eu faço então aqui? Você abre aí a sessão, depois eu peço, né? Tá. Focando a proteção divina, damos por aberta mais uma sessão extraordinária na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Convidando os senhores parlamentares que se encontram nos gabinetes que, por favor, dirijam ao plenário, pois já temos quórum para a votação e vamos fazer chamada após a votação das moções que o nobre deputado Paulo Tadeu vai requerer para fazer as suas votações. Logo depois nós vamos fazer votação no processo nominal, então, que vai contabilizar a presença ou não dos senhores parlamentares. Então eu peço aos parlamentares que se encontram nos seus gabinetes que, por favor, nas dependências da Câmara Legislativa, que, por favor, se dirijam ao plenário. Peço ao nobre deputado Paulo Tadeu que nos ajude, secretariando os trabalhos, na sua função de primeiro secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e passo a palavra ao mesmo. Senhor presidente, deputado Giangelo, há um pedido da assessoria parlamentar aqui da mesa, que a gente possa votar as moções que estão na pauta já há algumas semanas. E, além de tudo, essas moções acabam ocupando uma série de, além de folhas e espaço de trabalho. Então, são moções simples que vão do item 68 ao item 301 da ordinária. Então, do item 68 ao item 301 da ordinária.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem sim estarão aprovando as referidas moções lidas pelo nosso primeiro secretário. E os que votarem contrariamente se manifestam. Está aprovado, então, todas as moções do item número 68 ao item 301 da pauta da sessão ordinária. Muito obrigado a todos. Então, considero lidas e aprovadas as referidas moções por esse plenário. Passamos, então, agora à pauta da sessão extraordinária nos itens relacionados anteriormente pelo presidente à sessão, deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu, por favor, faça a leitura do item número 1. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência do projeto de lei número 1352 de 2004, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o programa de inspeção e manutenção de veículos em uso do Distrito Federal e da outras providências. Bem, senhor presidente, é necessário os pareceres das comissões aqui no plenário. É importante destacar que há 2 emendas apresentadas aqui no plenário também. Quem tem que dar parecer? Chico Floresta. Convido o novo deputado Chico Floresta, na condição de presidente da Comissão Meio Ambiente, que, por favor, se dirija à tribuna para proferir parecer ou indicar relator. O deputado Chico Floresta avocou. Então, deputado, por favor, faça o seu parecer. Falou dos deputados da moção. Bem, senhor presidente, eu pediria permissão para ir direto ao voto. Em relação às emendas, como eu apresento o substitutivo, elas não coadunam com o teor do substitutivo, por isso serão rejeitadas, mas evidentemente serão apreciadas por uma comissão subsequente. São as emendas modificativas número 1, da deputada Helena Pedrosa, e emenda aditiva número 2. Então, elas estão rejeitadas. Conforme dispõe o artigo 69b, inciso J, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, é da competência da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, emitir parecer sobre o mérito de matéria que trate de cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, o que é o caso da proposição em apreço. A Lei Orgânica do Distrito Federal determina em seu artigo 279, inciso 6, que o poder público, assegurada a participação da comunidade, deverá exercer o controle e o combate da poluição ambiental. O inciso 19º do mesmo artigo trata da garantia à participação comunitária no planejamento, execução e vigilância de atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental. O artigo 279, inciso 17 da Lei Orgânica, determina que o poder público deverá avaliar e incentivar o desenvolvimento, produção e instalação de equipamentos, bem como a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental. Segundo consignado na mensagem de encaminhamento, a proposição foi concebida dos mesmos modos do que já dispõe a Lei 1179, de 15 de agosto de 1996, de autoria da deputada Lúcia Carvalho, que criou o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, prevendo sua implantação pela instalação de centros de inspeção e certificação, permitindo que o serviço de inspeção fosse objeto de concessão administrativa a empresas ou a consórcio de empresas. Esta lei atribui a implantação do referido programa ao órgão ambiental do Distrito Federal. Na mensagem, o chefe do Poder Executivo faz observar que a mencionada lei número 1179/96 padece de vício de iniciativa, por dispor sobre matéria de atribuição de órgão ou entidade de administração pública do Distrito Federal de iniciativa privativa do governador. Assim, superado este aspecto, resta-nos opinar sobre a matéria constante da proposição.
O projeto, efetivamente, decorre da norma prevista no artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pela Lei nº 9503, de 23 de setembro de 97, que dispõe, em verbis, artigo 104, os veículos em circulação terão suas condições de segurança de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória na forma e periodicidade estabelecidos pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para a emissão de gases poluentes e ruído. Vê-se assim que a norma federal remete à avaliação dos itens de segurança ao CONTRAN e dos aspectos referentes à emissão de gases poluentes e ruído ao CONAMA. A inspeção técnica de veículos, ITV, foi disciplinada pelo CONTRAN por meio da resolução número 84, 19 de novembro de 98, sendo obrigatória para o licenciamento de veículos automotores, onde são aferidos os itens referentes à segurança. A avaliação da emissão de gases poluentes e ruídos foi disciplinada, por sua vez, enquanto disciplinada por meio das resoluções número 01, 02, 0793, 27997, 251, 252 e 25999, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, no âmbito do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso. A implementação deste programa, todavia, vem sendo protelada, o que, na nossa avaliação, é fruto da série de dificuldades que o Poder Público teria para torná-lo exequível. O projeto prevê que o Distrito Federal poderá implementar o programa diretamente ou sob regime de concessão, podendo comprar tarifas dos usuários. Deste dispositivo, já é possível identificar o primeiro aspecto que certamente afetaria a vida de todos os proprietários de veículos. Mais uma despesa a ser suportada pelo cidadão, que com inteira razão reclama da pesada carga tributária que historicamente impera no Distrito Federal. Entendemos que a cobrança desta tarifa é desnecessária, havendo a possibilidade do Distrito Federal implementar o programa diretamente e com os recursos atualmente arrecadados pelo DETRAN-DF, que ofere vultuosas quantias com a arrecadação de multas, cuja aplicação é feita por empresas contratadas para instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de velocidade, cuja remuneração é feita mediante, através de um percentual, sobre o montante das multas arrecadadas, o que leva à configuração de verdadeira indústria de multas. No Distrito Federal, estima-se que existe uma frota de mais de 600 mil veículos, sendo possível imaginar as imensas dificuldades que o Poder Público encontraria para implementar as medidas necessárias à implementação do programa, ainda que não seja impossível essa tarefa. Certamente, a implementação demandará mais tempo do que o governo imagina, podendo ser feita por etapa com a definição de frota-alvo a ser inspecionada anualmente, como, aliás, prevê o parágrafo único do artigo 2º da proposição. Em linhas gerais, o projeto vai ao encontro das recomendações de ordem ambiental, uma vez que a poluição atmosférica e sonora é causada em grande parte pela emissão de gases poluentes e ruídos por meio da frota de veículos, em prejuízo do meio ambiente e da qualidade de vida da população. Todavia, não podemos aceitar que a execução de tão importante medida de controle ambiental, que encontra respaldo na legislação ambiental vigente, seja delegada por meio de concessão para empresas privadas, que ficariam com o controle de uma atividade de exclusivo interesse do Poder Público, de modo a se criar verdadeiro comércio de serviços de vistoria. Desta forma, votamos pela aprovação do projeto de lei número 1352 de 2004, na forma do substitutivo que ora apresentamos no âmbito desta Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Em discussão. Está vendo quem quer discutir? Para a discussão, a líder do Partido dos Trabalhadores, nova deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, eu quero concordar absolutamente com os termos do substitutivo proposto pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente. O projeto, tal como veio do governo do Distrito Federal, incorre em diversos equívocos. E o mais importante deles, dá possibilidade de fazer com que as empresas privadas associadas ao DETRAN possam fazer inspeção veicular, o que torna cada um dos cidadãos, em primeiro lugar, terem que provar que estão em dia com a segurança, com a manutenção do seu veículo, quando deveria ser o contrário. Eu sei que há uma resolução que obriga, que exige a inspeção veicular, mas, do nosso ponto de vista, essa atribuição
deve ser assumida pelo DETRAN, porque não cabe mais ao cidadão ser onerado com mais uma taxa que vai pagar para uma empresa privada. Então, além da farra das multas, nós teríamos agora a farra da inspeção veicular. Nós já pagamos uma taxa de licenciamento do veículo que já me parece excessiva. Essa taxa deveria justamente significar para o DETRAN a responsabilidade de fazer, no momento do licenciamento, a inspeção veicular. Nesse sentido, nós apoiamos e votaremos favoravelmente ao substitutivo apresentado pela Comissão do Meio Ambiente. Continua em discussão. Senhor presidente, Deputada líder do governo, Anicel Machado. eu quero aqui trazer o esclarecimento e depois, logo em seguida, fazer o encaminhamento da nossa votação. Ocorre que essa vistoria veicular, como bem disse aqui a deputada Arlete, é uma exigência do Código Nacional de Trânsito. Portanto, não é uma iniciativa por decisão do governo do Distrito Federal. É o cumprimento da legislação federal, que já foi até motivo de uma lei aprovada por esta casa, de autoria da deputada Lúcia Carvalho, e que foi considerada inconstitucional com vício de iniciativa. Aí o governador encaminhou para cá o projeto, criando o programa. E nós analisamos o substitutivo apresentado pelo deputado Chico Floresta, que inclusive defendeu, né, a vistoria veicular, tudo mais e tal. Mas nós entendemos que o projeto, da forma em que veio, ou seja, na sua forma original, é o que está sendo defendido pelo DETRAN e pelo governo de um modo geral. Portanto, a nossa posição é pela aprovação do projeto na sua forma original. Estaremos votando sim ao projeto, não ao substitutivo. E pedimos o destaque, viu, senhor presidente? Estamos destacando as emendas para que haja votação em separado, porque caso haja aprovação do projeto, nós vamos votar pela aprovação do projeto da forma original e pelo destaque, estamos solicitando o destaque das emendas apresentadas. 10, 14, 12, Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, 8, 10 e 13. garantindo os destaques das emendas, Não, vamos. vou submeter para a votação ao plenário. Em votação, os deputados que votarem pela aprovação do parecer, permanece em comissão. Quem for contrário, se manifestem. Então, os parlamentares que forem contrários ao substitutivo, os que forem contrários, se manifestem. Para efeito de encaminhar, a nossa bancada, a bancada governista, é contrária ao substitutivo, portanto, nós votamos não ao substitutivo. Então, por favor, que os deputados se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deputados, sendo 1, 2, 3, 4, 6 favoráveis e 8 contrários. Então, o substitutivo foi rejeitado. Os votos, só para registrar os votos contrários, já foi vencido, só para registrar os votos contrários, deputado Chico Floresta, os votos favoráveis ao parecer, deputado Chico Floresta, deputado Gim, deputado Paulo Tadeu, deputado Arlete, deputado Chico Vigilante, deputado Augusto Carvalho. Agora, quem faz o relatório? Designo o deputado Odilon Aires fazer o relatório do vencido. Convido o deputado Nilcé Machado como membro da comissão para fazer o relatório do vencido. Espera um pouquinho. Pedindo desculpa novamente, convido o deputado Pedro Passo para fazer o relatório do vencido do referido projeto.
Você não é da comissão, não. Para a Érica entrou aqui, apavorada. O deputado está se preparando para fazer o parecer do voto vencido. Comunico aos senhores parlamentares que, em vista da matéria publicada hoje no Correio Brasiliense, que eu vou me posicionar contrário ao aumento do IPTU de 29% para a cidade de Taguatinga. Só aceito se for dentro da média que está colocada de 10%. A cidade de Taguatinga nem a cidade de Ceilândia aguentam mais com a taxa de IPTU nos 29%. Só para deixar totalmente às claras que a cidade de Taguatinga não aguenta mais isso, vou votar dentro da média do aumento do IPTU. Acima disso, de forma alguma. Passo a palavra pela ordem, deputado. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem, novo deputado Chico Vigilante. É isso que eu vou fazer. Deputado Angelo, eu acho importante o posicionamento de Vossa Excelência, no sentido dessa questão do IPTU, que é um debate que nós teremos que travar nessa casa. Mas eu indago dessa casa. Os motoristas, os 600 mil proprietários de carro do Distrito Federal, suportam pagar mais uma taxa? Porque essa inspeção veicular, que está sendo aprovada agora, que é um dos maiores absurdos que foi implementado nesse país, porque como se não bastasse a indústria das multas, os pardais que existe aí, sabe, deputado Odilóis? Agora vão criar a indústria da inspeção veicular. É bom que se diga, deputado Pedro Passo, que a estrutura do governo do Distrito Federal e nem de nenhum órgão dos outros governos estaduais não existe estrutura para fazer a inspeção veicular. Na verdade, vão terceirizar. Se nós passássemos do jeito que está para ser feita a inspeção veicular, dá 2.000 carros por dia. 2.000 carros por dia. 2.000 carros por dia para fazer a inspeção. O preço vai ser estabelecido. Qual vai ser o critério de elaboração dessas empresas, de trazer essas empresas? Esse é um projeto que não pode ser votado a toque de caixa desse jeito. A imprensa que está aqui nesse momento, que também são proprietários de carro, prestem atenção, leia com atenção esse projeto. A sociedade brasileira não suporta mais isso. Essa indústria surgiu ainda no governo do Fernando Henrique. Na verdade, deputado Chico Floresta, a ideia de que é para combater a poluição do ar é mentira. Não existe preocupação aqui com combater a poluição do ar. Na verdade, a preocupação é meramente arrecadatória. Esperem depois para ver o preço que isso vai custar. A gente já paga IPVA, e paga muito, paga taxa de licenciamento do veículo. Hoje, se não tiver com as multas da indústria dos pardais paga, o carro não é licenciado, e estão criando mais uma. É mais um dinheirinho que vão meter a mão no bolso do usuário para dizer que é para ter um meio ambiente não poluído. E aí a opinião pública está embarcando nessa, quando na verdade, deputado Pedro Passo, a preocupação é arrecadatória. Esse é o tipo do projeto que precisa de um debate amplo com a sociedade. Precisávamos saber antes da aprovação da lei como é que se darão os critérios, como é que será contratada as empresas, que tipo de empresa que vai fazer essa inspeção veicular. O Detran, repito, não tem estrutura para fazer a inspeção veicular. O Detran do Distrito Federal não tem estrutura para fazer a inspeção veicular. E aí vão terceirizar. Nós sabemos, deputado Giangelo, para concluir, de que a imprensa, inclusive, já denunciou, algumas revistas nacionais já disseram, que já tem uma movimentação grande nos bastidores dos que vão ganhar essas concorrências no país todo. No país todo. Essa situação da indústria das multas, dos pardais, que aparentemente é uma coisa que vem no sentido de
de ajudar a combater a violência no trânsito, na verdade se tornou uma questão meramente arrecadatória. Portanto, esse não é qualquer projeto. Esse é um projeto que vai onerar e onerar muito os usuários de veículos do Distrito Federal. Senhor presidente. Não, Eu só... a questão de ordem? Questão de ordem, deputada. Questão de ordem não, eu prefiro aguardar o momento da discussão. Tá, muito bem, então. Deputado Pedro Passos, para o voto, fazer o voto vencido. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça, consubstanciado no Ministério... Meio ambiente? No meio ambiente? Senhor presidente, retificando, pela Comissão de Meio Ambiente, consubstanciado a manifestação do plenário contrário ao substitutivo do relator, votando pela aprovação do projeto original. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor. É somente a declaração do voto vencido. Então, continuamos agora. Convido o deputado Odilon pela COF para fazer o seu parecer. O parecer, ou avocar ou indicar relator. Deputado Odilon Alves avocou. Então, por favor. Projeto de Lei 1352/2004, que dispõe sobre o Programa de Expensão e Manutenção de Veículos em uso do Distrito Federal e da outras providências. Senhor presidente, peço permissão para ir à parte conclusiva do voto do relator. O senhor está autorizado. Diante do exposto, somos pela admissibilidade da aprovação do projeto de lei 1352 de 2004, de autoria do Poder Executivo, rejeitando as emendas número 1 e número 2, de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Em discussão. Em discussão, parecer da COF. Em discussão. Tá, pessoal, quer discutir o projeto. Para discutir o parecer, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente. Só um minutinho, novo deputado Odilon Aires pede fazer uma retificação. Quero fazer uma correção ao parecer de rejeição da emenda número 2, que é a emenda modificativa, e a emenda modificativa número 1 pela aprovação da emenda de número 1. Rejeito a emenda número 2 e acato a emenda número 1. Em discussão, deputado Augusto Carvalho, você está com a palavra. Senhor presidente, eu, em nome do PPS, me manifesto favoravelmente ao parecer do relator, que foi vencido no momento seguinte, o parecer do deputado Chico Floresta, mas não podia deixar de fazer um reparo às colocações feitas aqui desse microfone de apartes. Na verdade, a inspeção da frota no país é um imperativo das leis, inclusive internacionais, para controle da atmosfera. Não foi apenas uma maldade do governo FHC para punir o cidadão, para punir o proprietário de veículos, mas uma imposição da Agenda Ecoambiental de 1992, que tinha todo um procedimento dentro de determinado prazo para que fosse feita a verificação das frotas em cada um dos países. Mas, senhor presidente, concordando com o deputado Chico Vigilante, nós vivemos um momento de sanha tributária por parte do governo federal, por parte do governo do Distrito Federal. Vossa Excelência acabou, inclusive, de se pronunciar a respeito das alíquotas usurárias que estão querendo fazer incidir sobre os proprietários de residência em Taguatinga. E nós somos solidários à manifestação de Vossa Excelência. Quero dizer também de um tributo que todos nós pagamos quando abastecemos os nossos veículos, a chamada CID, que foi objeto de pegadinha na época da disputa eleitoral para a presidência da República, senhor presidente, quando o presidente Lula não sabia o que era a CID e discordava naquele momento sobre a sua existência. Hoje, lamentavelmente, a CID continua sangrando o cidadão, o consumidor, o proprietário de veículo. Cada um de nós pagamos
um valor absurdo que já acumulou ao longo de 2 anos de existência desse imposto, mais de 18 bilhões de arrecadação, que seria destinada à recuperação das estradas brasileiras. No entanto, muito pouco recurso desse imposto tem sido aplicado na sua atividade fim. E por isso nós temos até hoje as estradas brasileiras em péssimo estado, matando mais do que qualquer guerra civil no mundo e prejudicando enormemente o esforço produtivo do país de garantir competitividade aos nossos produtos. Por isso, presidente, em razão dessa tributação excessiva, eu quero concordar com o relatório, o parecer substitutivo do deputado Chico Floresta, e vou votar também contrário à manutenção do veto proposto pelo governo ao seu próprio projeto. Para discutir, o novo deputado, o primeiro secretário dessa casa, Paulo Tadeu. Eu quero, senhor presidente, chamar a atenção para esse projeto. Eu estou muito preocupado exatamente em cima daquilo que foi dito aqui pelo deputado Chico Vigilante, porque estaríamos aprovando hoje um projeto de tal magnitude, só um segundinho, deputado, sem o aprofundamento do mesmo. Só passa a presidência o deputado Odilon Aires. Sem o aprofundamento do mesmo. Um projeto que vai praticamente mexer com toda a cidade. O deputado Augusto Carvalho fez, com muito brilhantismo, todo o histórico desse projeto e o objetivo dele. Agora, aprovarmos aqui esse projeto, na minha opinião, é estar dando um cheque em branco às empresas privadas e ao próprio governo. Porque, por exemplo, nós não sabemos como vai se dar essas inspeções, não sabemos os valores que o governo vai cobrar por essas inspeções, não sabemos quais serão as punições para aqueles que não o fizerem. Então, assim, é uma situação que, na minha opinião, nesse momento, essa Casa de Leis, deveria, com uma determinada prudência, fazer com que o governo abrisse aqui internamente uma discussão com todos os parlamentares para que essas explicações fossem dadas, essas e outras explicações. Então eu quero aqui, deputado Odilon Aires, na realidade é muito mais sugerir que nós, até em vez de votarmos aqui favoráveis ou contrários tal projeto, pudéssemos aprofundar mais sobre o mesmo, porque de fato é uma situação complexa, deveríamos e devemos de fato dar uma resposta ao conjunto da sociedade, porque nesse momento essa casa, como já foi dito anteriormente, logo vai começar a discutir orçamento, os demais tributos como IPTU, TLP, IPVA e por aí vai, e sabemos que mais uma taxa, além daquelas já aprovadas como taxa de inspeção de bombeiro, de fiscalização, pode com certeza onerar ainda mais o bolso e as contas dos contribuintes. Portanto, quero aqui chamar a atenção para esse projeto, entendendo que essa casa deveria mesmo fazer uma discussão com mais profundidade a respeito do mesmo. Era isso, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Concedo primeiramente a palavra à deputada Arlete, em seguida uma discussão com o deputado Chico Vigilante. Passa a presidência ao deputado, com a palavra a deputada Arlete. Eu queria me referir aqui à fala da deputada Nilceia. Ela se referiu corretamente ao fato de que a deputada Lúcia Carvalho elaborou uma lei nesse sentido e que, posteriormente, essa lei foi julgada inconstitucional por vício de origem. Quero deixar claro que sou absolutamente favorável à necessidade de que haja inspeção veicular, tanto para a segurança individual de cada um dos usuários dos seus automóveis, quanto do ponto de vista da qualidade do meio ambiente, porque uma das atribuições da inspeção é justamente verificar a poluição por eliminação de gases dos veículos. Tudo isso nós estamos de acordo.
O problema é o conteúdo do projeto que o governo está mandando. O conteúdo do projeto do governo tem o claro propósito de terceirizar o serviço de inspeção veicular no DF. Se nós fizermos as contas, nós veremos que nessa forma como está previsto na lei, cerca de 2.000 veículos teriam que ser vistoriados diariamente para que se cumpra a meta de vistoriar todos os 600 mil no ano. Ora, gente, isso é instauração de uma indústria de inspeção veicular, uma indústria de dinheiro que vai correr na mão de alguns empresários que vão se habilitar para fazerem essa inspeção. E o mais curioso é que o ônus da prova caberá ao indivíduo e não ao governo. Nós temos que provar que nosso automóvel está em dia. E não o governo ter que fazer uma triagem para analisar os automóveis que deveriam ser inspecionados e, com isso, atribuir ao DRETAN essa tarefa no momento do licenciamento do carro. Então, me parece um projeto equivocado. Não é possível que a gente vá dar aval a um projeto como este nessa casa. O que o projeto da deputada Lúcia propunha era que se criasse em cada região administrativa uma coordenação do DETRAN para poder fazer frente a isso. Aí o DETRAN pode dizer, mas nós não temos condições de fazer isso. Ora, e daí? É o cidadão que vai ser onerado em mais uma taxa para poder ter o seu veículo inspecionado? Eu comprei um veículo este ano. Meu carro está absolutamente em dia, mas eu vou ter o ônus da prova. Eu vou ter que procurar uma firma até o final do ano e pedir que ela inspecione o meu carro. Isso é um equívoco, gente. O deputado Ginhagelo aqui falou que não vai aceitar a taxa do IPTU de 29% em Taguatinga. Mas eu pergunto, nós vamos aceitar que todos os proprietários de veículos do DF sejam onerados uma taxa como esta? Já não basta a cobrança da taxa de licenciamento do automóvel? Então eu acho um equívoco nós votarmos aqui esse projeto da forma como está. E eu faço aqui um pedido, inclusive, à liderança do governo, que retire de pauta para aprofundamento desse projeto, inclusive correção dos seus equívocos. Chico Vigilante, em seguida a deputada Anicé Machado, devolvo a presidência ao deputado Ginhagelo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou ler o original, o que diz o projeto. Isso é importante. Projeto de lei número 1352 de 2004, autor Poder Executivo, dispõe sobre o programa de inspeção e manutenção de veículos em uso do Distrito Federal e da outras providências. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1º, fica instituído o programa de inspeção e manutenção de veículos em uso do Distrito Federal, em cumprimento do disposto dos artigos 24, 25, 104 e 131 do Código de Trânsito Brasileiro, aprovado pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 97, e das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, em especial a resolução número 256, de 30 de junho de 99. O Distrito, parágrafo 1º, o Distrito Federal poderá implantar o programa previsto no caput desse artigo diretamente ou sobre regime de concessão. Preste atenção nesse detalhe. Diretamente ou sobre regime de concessão, podendo cobrar tarifas dos usuários. Parágrafo 2º. Para implantação do programa, serão instalados centros de inspeção e certificação de veículos, de forma a controlar as emissões de poluentes pela frota licenciada no Distrito Federal.
Parágrafo 3º. Os serviços de inspeção de veículos serão executados por empresas ou por consórcio de empresas, mediante concessão de serviço público ou concessão de serviço público precedido de execução de obra pública após o devido procedimento licitatório na modalidade de concorrência, seguindo as normas, condições e critérios de julgamento. Parágrafo 4º. A concessão prevista no parágrafo anterior não acarreta a delegação do poder de polícia. Artigo 2º. A inspeção e a certificação de veículos da frota licenciada do Distrito Federal serão obrigatórias e devem ser feitas anualmente, num período anterior ao máximo de 90 dias da data limite para o licenciamento. Parágrafo único. A definição da frota-alvo a ser inspecionada será feita pelo plano de controle de poluição. Artigo 3º. O órgão ambiental do Distrito Federal poderá fixar, senhores deputados, prestem atenção, deputado Arlete Sampaio, o órgão ambiental do Distrito Federal poderá fixar a cobrança do percentual de até 15% das tarifas cobradas pelos concessionários a ser destinada a fundos ou a despesa para preservação e proteção ao meio ambiente e ou para a cobertura dos custos decorrentes da implementação do programa instituído por esta lei. Artigo 4º. Compete aos segmentos ambientais de trânsito do Distrito Federal exercer a fiscalização. Artigo 6º. Os serviços de inspeção objeto da concessão serão cobrados como preço público a ser fixado pelo decreto do chefe do Poder Executivo, que também definirá... Tem que baixar ali os ponteirinhos. Deixa eu ver aqui, Chico. Deixa eu... Acabou. Pô, para aí. 0001. Concedo mais um minuto, deputado. Concedido. Portanto, deputado Odilon Aires, Vossa Excelência, como presidente da COF, deputado Chico Floresta, na verdade, se esse projeto for aprovado, nós estaremos dando uma carta branca ao chefe do Poder Executivo do Distrito Federal para estipular a taxa no valor que ele quiser. Deputado Giangella, nós estaremos delegando ao chefe do Poder Executivo, dizendo, olha, estipule o preço que você quiser, que a Câmara Legislativa não tem mais nada a ver com isso. E eu não vou dar carta branca para ninguém. Essa casa existe para debater os problemas dessa cidade. E essa casa não pode abrir mão de um poder. Tá, deixa eu passar. Eu passo a presidência ao deputado Giangella. Concedo mais um minuto ao deputado. 0001. Portanto, senhor presidente, deputado Giangella, eu não vou dar carta branca para o GDF. Não importa quem seja o governador. Não vou dar carta branca. E mais, não adianta dizer que é para combater a poluição. Porque hoje, deputado Chico Floresta, se quiser, com a atual inspeção, pode recolher os ônibus, pode recolher os carros velhos que estão poluindo por aí. Você passa, tem ônibus que solta mais fuligem do que um navio. Por que não recolhe? Portanto, esse tipo de lei não pode ser aprovada. A população do Distrito Federal, deputado Giangella,
não suporta mais uma taxa. E uma taxa que está colocada aqui, que é uma carta branca para o governador do Distrito Federal, não importa quem seja o governador, estipular a taxa do tamanho que ele quiser, do jeito que ele quiser. Portanto, é inaceitável. Eu não irei votar. E não tem deputado por aí, deputado Giangelo, que não lê o projeto, não sabe de que se trata e está apoiando o projeto. Eu pergunto, até quando essa casa vai votar cegamente? Até quando? Vai votar na escura, sem saber efetivamente o que está votando? Conclua, senhor deputado. Por isso que eu fiz questão, deputado Giangelo, de ler o teor da lei. Tem nada a ver com o que está na lei federal. Que a lei federal diz que tem que ter os conselhos e tudo, mas não diz que tem que passar para o chefe do Poder Executivo estipular as taxas do jeito que quiser. E digo mais, deputado Chico Floresta, para concluir, deputado Giangelo, se o presidente Lula tentar estipular isso, eu vou estar aqui protestando do mesmo jeito. Eu também quero um meio ambiente sustentável, mas eu não aceito esse tipo de coisa que está sendo feito. Até porque já existe as denúncias de que a indústria se montou para ganhar dinheiro fácil. E isso eu não aceito. Muito bem. Continua em discussão. Para discutir, o novo presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Chico Floresta. E convido os seus parlamentares que estão na casa para virem para o plenário, porque nós temos uma pauta a ser vencida hoje e a imprensa está aqui registrando os deputados presentes. Bem, senhor presidente. Alô, alô. Evidentemente que, como sou defensor da questão ambiental, eu sei muito bem o que significa 600 mil veículos poluindo uma cidade. E milhões e milhões e milhões de veículos circulando, poluindo o nosso planeta Terra. Claro que eu sempre batalhei, defendi e articulei que esta resolução do CONAMA, que acabou por instituir procedimentos para que a população, aquela população que tem o seu veículo, tenha também a sua responsabilidade ambiental. Uma simples regulagem de motor diminui enormemente a quantidade de gases, principalmente monóxido de carbono e gás de carbono, que são jogados no meio ambiente. Então, do ponto de vista ambiental, a minha posição é clara, ela é cristalina, é pacífica. Defendo que haja um controle, que haja inspeção e que haja, principalmente, uma consciência da população num processo de responsabilidade ambiental, no sentido de entender que os veículos são talvez um dos principais elementos hoje de poluição no nosso planeta. Agora, aqui trata-se de uma questão política. Aqui trata-se de uma questão de posicionamento em relação a uma circunstância conjuntural que nós estamos vivendo. E que circunstância é essa? A circunstância é que o Distrito Federal é hoje a entidade, o ente da federação, que mais arrecada impostos, taxas e tributos da população do Distrito Federal, em que as tarifas públicas são das mais elevadas do Brasil, e o volume da arrecadação do Distrito Federal é, com certeza, tomadas as devidas proporções da sua população, uma das maiores também, um dos maiores também do Brasil. Então, nós temos, por exemplo, eu coloquei isso no meu substitutivo, nós temos a arrecadação das multas do Detran. Se nós formos na origem e vermos qual é o fundamento daquele projeto que redundou no programa Paz do Trânsito, que redundou na implantação dos pardais aqui no Distrito Federal, nos fundamentos está lá que o valor arrecadado deveria ser utilizado para educação, conscientização e proteção do meio ambiente. É por isso que no meu substitutivo, que foi rejeitado pelo governo, pela bancada do governo, no meu substitutivo, esse processo de inspeção veicular que eu considero importante, no meu substitutivo estava previsto
que os recursos para fazer a inspeção veicular seriam de dotação orçamentária já existente, que são exatamente as multas escorchantes que a população de Brasília vem pagando no Distrito Federal. Então ia servir um fim nobre, ia assegurar a inspeção veicular. No entanto, a bancada do governo foi contrária e hoje nós estamos nessa incerteza, porque eu pergunto, qual vai ser a tarifa cobrada? E podemos fazer um exercício, digamos que essa tarifa seja de R$50, e nós não sabemos como ela vai ser. Pode ser 10, 20, 30, 100, 200, R$300. É uma tarifa que vai ser cobrada anualmente para cada pessoa possuidora de automóvel. R$50, 600 mil veículos, vai dar uma bagatela de 30 milhões de reais arrecadados. 30 milhões de reais arrecadados. Então, é um volume de recursos retirado de cada um dos indivíduos, de cada uma das famílias do Distrito Federal, e que nós não sabemos a destinação. Não tem base a destinação. Vai ser para quê? Esses recursos vão ser arrecadados a título de pagamento de uma prestadora de serviço. Aí nós vamos entrar no outro viés. Como que vão ser contratadas essas prestadoras de serviço? Processo licitatório, todo mundo pode dizer. Mas qual é o vício que está imbuído nesse processo? É exatamente aquele que o governo do Distrito Federal hoje tem os recursos para bancar essa inspeção veicular. Então, a nossa bancada, de maneira unânime, e também os companheiros do Bloco Independente, rejeitam, in toto, a forma como que esse projeto está sendo trazido a esta casa. Se realmente é necessário mais debate com a população. Realmente é necessário que a população sequer tenha conhecimento de que mais uma taxa, de que mais uma tarifa vai ser cobrada. É no caso da renovação, quando do período da renovação anual do licenciamento dos seus veículos. Nossa posição é uma posição veementemente contrária a este projeto, porque nós achamos que na origem está uma sanha arrecadadora, que está trazendo graves problemas para a população do Distrito Federal, principalmente para a população mais pobre. Porque diz no projeto também que pode ser elegida uma parcela da frota para fazer a inspeção veicular. Que parcela será essa? Provavelmente a parcela de veículos conduzidos pelas pessoas mais excluídas. E com isso, num processo de inversão absoluta, quem vai pagar a conta num primeiro momento provavelmente vão ser aqueles que têm os veículos mais velhos, aqueles que têm os veículos em condições mais precárias de uso. Nós queremos que essa conta não seja paga por essas pessoas, e sim pela arrecadação que já é feita através das multas do Detran. Então nós temos os nossos argumentos, nós achamos que seria necessário um debate maior, não vamos dar, e a nossa bancada tem isso muito claro, cheque em branco, como disse aqui o deputado Chico Vigilante, para o governo do Distrito Federal, para fazer, neste processo, mais um esforço arrecadador que vai prejudicar a população mais pobre do DF. Continua a discussão. Deputado Augusto Carvalho, para discutir. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. O senhor me permite a palavra? Deputado Wilson Lima, Vossa Excelência tem a palavra. Altera aqui um pouquinho para mim, por favor. Alô? Oi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, galeria, assessores. Eu acho que o governador está no caminho correto. Caminho esse de encaminhar um projeto a essa casa de tamanha envergadura que ajuda a corrigir um crime que nós, desde então, os primórdios da humanidade, não souberam, nossos antepassados não souberam conduzir. Haja visto que a camada de ozônio hoje está ameaçada, haja visto que hoje nós temos aí o câncer de pele,
Haja visto a série de consequências que nós temos por causa da poluição. Haja visto que a água hoje é um recurso natural em extinção. Tem cidades aí com dificuldade. Nós temos que arrumar outra criatividade para ver se abastece daqui a pouco tempo, quem sabe até tirar o sal da água, quem sabe do mar para poder, quem sabe que mecanismos nós vamos usar para poder absorver, matar a sede da população. Então a despoluição precisa acontecer. É uma lei federal que vai ser implantada dentro do Distrito Federal. De que formas que ela tem que ser implantada, o governo deve baixar as regras normais. Ela já está mais ou menos clara dentro do projeto. Que nós precisamos dar um prosseguimento e aprovar a lei, eu acho que nós precisamos sim. E com certeza o governo vai ter bom senso de, na hora de colocar, nós estamos deixando duas alternativas. Não estamos, no projeto não tem apenas uma via, ela tem duas vias. E claro que o nosso governo, nosso governador Joaquim Roriz, vai usar do bom senso. Mas se precisar de lançar a mão para aquelas pessoas que não cumprem, e se o Detran não der conta sozinho, que venham outras empresas sim, que venham quantas precisar, mas que nós precisamos preservar o meio ambiente e o futuro das nossas famílias, nossos filhos, nós precisamos sim. Então o governo deixou as duas opções aí em aberto, por isso que nós estamos dando esse voto de confiança do governo que nós apoiamos. E se o outro governo não assim o fez, e seus deputados assim não o fizeram, então até que foram, não perduraram. Não perduraram. Hoje, quem governa chama-se governador Joaquim Roriz. E nós vamos fazer o nosso sucessor sim. Dentro desse pensamento, dessa luta, respeitando a sociedade, respeitando o meio ambiente, respeitando as leis maiores que vêm aprovadas lá da Presidência da República. Então, está aí. O desafio é esse. É fazer uma corrente para frente e acatar o que vem de cima. E nós estamos acatando. Precisa cumprir? Precisa. Vem o aumento do IPTU. Claro, nós vamos discutir o aumento do IPTU no momento exato. Agora não é hora de brigar a respeito de IPTU. Agora nós estamos discutindo a lei, a questão ambiental, os poluentes que trazem os automóveis. Tem automóvel aí que não pode ficar em circulação mesmo, não. Quem tem automóvel realmente tem que gastar um pouquinho, mas tem que manter o seu automóvel. E principalmente o que tange a poluição. Porque tem veículo poluindo adoidado. Eu canso de pegar o celular e ligar para as empresas de ônibus. Tira essa porcaria de circulação, o número de série dele é esse, aquele. E tem sido atingido, porque está poluindo o ar. Se todo mundo fizesse isso, o Brasil era outro. Cada um tem a obrigação de fiscalizar sim. E o governo está aí. Nós estamos votando, dando este voto de confiança do governador Roriz, para que ele possa realmente aprovar o projeto e para que ele possa ser eficaz. De uma forma ou de outra. Claro que o bom senso vai funcionar. Agora não cabe aqui ninguém jogar pedra no governo antes que as coisas aconteçam. Para quem quer fazer, é muito fácil ser apedrejado. Agora quem não quer que as coisas aconteçam, fica jogando pedra. Isso que é o pior. Senhor presidente, muito obrigado. Em discussão, deputado Augusto Carvalho, para a discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é uma pena que nós estejamos discutindo matéria de tamanha relevância para a vida dos contribuintes e talvez até decidindo sobre essas questões, senhor presidente, com a casa vazia. Nós estamos aqui na iminência de termos o quórum esvaziado, sem sequer votar matéria alguma. Matéria que diz respeito a uma eventual contribuição ou imposto, contribuição é eufemismo, que acarretará ônus para as centenas de milhares de proprietários de veículos no Distrito Federal. E sejamos justos, senhor presidente. Nós temos
de remontar a história. A primeira iniciativa de lei que tratasse da fiscalização da frota do Distrito Federal foi de iniciativa da deputada Lúcia Carvalho, a Lei 1179, de 15 de agosto de 96. Naquela ocasião, pretendia a deputada criar um programa de fiscalização da frota, na sequência das leis ambientais que foram aprovados em tempos anteriores no Distrito Federal, que por sua vez assumia a responsabilidade à Câmara Legislativa de cumprir a agenda ambiental da famosa Conferência Internacional de 1992 no Rio de Janeiro, senhor presidente. Eu tenho a certeza que a deputada Lúcia Carvalho não pretendia dar ao governo da ocasião um cheque em branco para que fosse o cidadão incauto penalizado no seu bolso em razão dessa fiscalização que é necessário, que todos nós concordamos. Muito bem falou o deputado Chico Floresta, presidente da Comissão do Meio Ambiente, sobre a importância de termos a nossa frota fiscalizada para que os emissores de poluição possam estar sob controle. Isso tudo é muito positivo, senhor presidente. Agora, eu também entendo que matéria de repercussão tão forte na vida dos cidadãos de Brasília, em primeiro lugar, não deveriam estar sendo votada com um quórum praticamente mínimo para tomada de decisão. Tanto que há uma proposta de que essa matéria seja retirada de pauta. Eu acho até que seria, por prudência, retirada de pauta, senhor presidente, para dar mais tempo até mesmo da imprensa poder colocar essa questão com toda a sua contundência. Entendo também que temos, por esse projeto, um cheque em branco dado ao governo do Distrito Federal para que terceirize esse tipo de fiscalização para empresas privadas, que não sabemos de que maneira vão se comportar. Até mesmo porque, senhor presidente, imagine Vossa Excelência, nós não temos controle nem sobre o Detran. Ainda há pouco tempo eu pude, aqui dessa tribuna, denunciar os desvios dos recursos provenientes das multas aplicadas pelo Detran. Mais de 80 milhões de reais arrecadados no ano de 2003 e já ultrapassando a casa dos 50 milhões de reais no ano de 2004, que foram arrecadados através de radares e outras formas de fiscalização, e que desse montante todo arrecadado, senhor presidente, boa parte foge completamente à destinação prevista no Código Nacional de Trânsito, porque nós vemos o Detran afrontando a legislação e desviando recursos que deveriam estar sendo aplicados na melhoria das nossas vias, na sinalização horizontal das nossas ruas, das nossas avenidas. Nós vemos o Detran aplicando e transferindo para a iniciativa privada a manutenção dessas eletrônicas. Como dizia, senhor presidente, falei um pouco aqui sem microfone, nós temos um desvio escandaloso de recursos arrecadados pelo Detran através das engenhocas eletrônicas penduradas em postes e em árvores, escondidas muitas vezes, dinheiro aos milhões de reais que é desviado para repasse a empresas privadas que cuidam desses equipamentos.
mais de 5 milhões de reais que foram arrecadados dos contribuintes e que foram aplicados em confecção da Carteira Nacional de Habilitação. Isso tudo sem nenhuma previsão nos dispositivos dos códigos nacionais que temos, que regulamentam a aplicação desses recursos. Por isso, presidente, já que nem sob o DETRAN, o governo do Distrito Federal tem capacidade de controlar e de exigir que seja observada a legislação vigente. Muito menos a Câmara Legislativa, que apesar de diversas manifestações que aqui fizemos, há inclusive um pedido de CPI proposto pelo deputado Fábio Barcelos e por mim, para que possamos averiguar a forma de aplicação desses recursos, que, insisto, está afrontando a legislação, senhor presidente. Imagine, Vossa Excelência, se essa responsabilidade de aferir a qualidade da nossa frota, se for repassada, se for delegada a empresas inescrupulosas da iniciativa privada. Por tudo isso, por termos principalmente uma casa esvaziada nessa tarde de hoje, senhor presidente, sugiro a Vossa Excelência que, na discussão com a assessoria do governo, possa essa matéria ser retirada de pauta e que nós possamos nos concentrar em matéria de muito maior relevância para as contas do Distrito Federal, que é o projeto de lei remetido pelo governo do Distrito Federal, que protege a economia do Distrito Federal em relação às medidas tributárias impostas pelo Estado de São Paulo para penalizar os produtos que nós aqui fabricamos e que hoje perdem competitividade em razão de medidas retaliatórias tomadas pelo governo do Estado de São Paulo. Essa, sim, é uma medida inadiável, que sugiro que Vossa Excelência negocie com o governo a substituição dessa matéria polêmica, que merece apreciação do conjunto dos deputados distritais, para que possamos decidir sobre essa matéria tributária que diz respeito à vida econômica do Distrito Federal. Muito obrigado. Continua em discussão. Em discussão, nós vamos aqui discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem sim, permaneçam como estão. Se forem contrário, se manifestem. Deputado Arlete Sampaio com a palavra. Eu solicito que seja verificado o quórum, senhor presidente. Votação nominal para verificação do quórum. Como é votação do parecer, deputada, da comissão, o parecer da comissão, a votação do primeiro turno, respeito e faço o que Vossa Excelência pediu. Nós temos 13 parlamentares, sendo 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Considero, então, aprovado o parecer da COF. Convido o deputado Pedro Passa, a condição de presidente do CCJ, para proferir parecer pela matéria ou indicar relator. Como é que é o negócio? Emenda número 1 e rejeitador na forma do jeito que o Adilon fez, porque aí a gente, depois que for destacar as emendas, foram manifestadas no parecer de vocês. Aprova 1 e rejeita 2. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o PL 1352 de 2004, que dispõe sobre o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, somos pela aprovação do referido projeto,
acatando a emenda modificativa de número 1 e rejeitando a emenda aditiva de número 2. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Lá vem aqui discutir a votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem sim permanecem como estão. Os que forem contrários se manifestam. Está aprovado com 7 votos favoráveis, 6 votos contrários. Agora, senhores parlamentares, eu peço a assessoria do secretário parlamentar, por favor, se dirija aqui à mesa, juntamente com as líderes. Suspenda a sessão por 2 minutos. Está reaberta a presente sessão. Coloco em discussão, então, o item número 1. Em discussão, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem sim, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Foi aprovado com 13 votos, sendo 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Foi aprovado em primeiro turno. Votos contrários. Deputado Chico Florestas, deputado Gim, deputado Arlete, deputado Paulo Tadeu, deputado Chico, deputado... Deputado Paulo Tadeu, registrei deputado Augusto Carvalho, 6 votos contrários. Não, registrei Vossa Excelência também, deputado, repetindo 6 votos contrários. Então, deputado Chico Floresta, deputado Gim, deputado Chico Vigilante, deputado Paulo Tadeu, deputado Arlete Sampaio, deputado Augusto Carvalho. Está registrado 6 votos, então. Agora, peço ao deputado Brunelli, que faça leitura do item número 7 da ordem do dia. Ah, só um minutinho. Então, os destaques das emendas a serem votados. Podem vir trabalhar? Não? Eu vou embora também. Qual que é o item que está sendo votado? Está submeto os destaques das emendas. Quem votar sim está acatando o destaque. Vai votar sim? Qual que é o item? Vai votar sim. Que item? Está votando destaque. Me explica aqui, pô, que eu faço, né? Voto em quem votar sim está acatando as emendas. Quem votar não está rejeitando. Então, submeto também em votação o destaque das emendas. Está em votação o destaque das emendas. Os deputados que votarem sim estão aprovando a emenda. Os deputados que votarem não estarão rejeitando as emendas. A emenda número 1.
Está em votação a emenda número 1. Emenda número 1. 13 parlamentares presentes, sendo 7 votos contrários e 6 votos favoráveis. A emenda número 1. Então, a emenda está aprovada. Agora, submeto a emenda número 2. Emenda número 2. Submeto ao plenário. Em discussão. Submeto ao plenário. Para votação. Tem. E agora? Então, tem 7 votos favoráveis ao destaque da emenda. É isso mesmo? É isso mesmo? Tem 6 votos favoráveis à emenda e 7 votos contrários. Contrários à emenda. Então está rejeitada a emenda número 2. Tem 7 votos favoráveis e 6 contras à emenda. Então, muito bem. Deputado Brunelli, a leitura do item. Deputado Nilce Machado, antes, porém, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de antes, porém, pedir a Vossa Excelência a votação do projeto em segundo turno. Tá? Agora, eu quero fazer uma questão de ordem do item número 7, que nós estamos promovendo a retirada de tramitação da casa, o PL número 12/96, de autoria do Poder Executivo, cujo objeto está sendo tratado no item de número 7, que trata-se do projeto que estará sendo apreciado neste momento. Então, peço ao deputado Paulo Tadeu que, por favor, assuma a secretaria e faça a leitura do item número 7. Não. Qual que vai ser votado agora, senhor presidente? 7. O item de número 7. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1437 de 2004, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 3196 de 29 de setembro de 2003, que instituiu o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal, PRODF 2. As comissões deverão se manifestar sobre o projeto em plenário. Convido o deputado Pedro Passos. Existem 3 emendas, senhor presidente. Indicado pelo deputado Chico Floresta para proferir parecer sobre as emendas pela Comissão de Meio Ambiente. Deputado Chico Floresta, indicando o deputado Pedro Passos para proferir parecer sobre esse projeto. Hã? Não, para entrar dentro. Só um minutinho. Senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que colocasse como último item de pauta este de número 7, porque ele carece de 16 votos. Vamos botar agora mesmo, pô. Vamos botar, não, vamos. Vamos derrotar ele agora, não. Se nós temos botar, o quórum, não tem problema, não tem... e se há acordo... Não, vamos ganhar logo isso aqui, vamos embora. Tem 16 votos. Convido o deputado Pedro Passos para proferir parecer pela Comissão de Meio Ambiente. Na ausência do deputado Pedro Passos, convido o deputado... Cadê ele? Cadê ele? É meio ambiente. O Gita quer manter o 7. O Gita quer manter o 7. Eu também vou tirar. Convido o deputado Chico Floresta, na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente, para proferir relatório pela sua comissão. Deputado Chico Floresta. Senhor presidente, questão de ordem. Não, é sobre isso aqui. Senhor presidente. Pois não, deputado Chico, vigilante. Se as comissões vão se manifestar em plenário, significa dizer que esse projeto não passou pelas comissões ainda. Não passou, ainda. É porque apresentaram emenda agora, uma emenda do deputado Augusto Carvalho, só foi isso. Tá? Deputado Chico
Floresta, com a palavra. Bem, senhor presidente, acato as emendas do deputado Augusto Carvalho, emendas aditiva número 1, aditiva número 2 e modificativa número 3. E considero que o projeto seguiu toda a sua tramitação normal e, portanto, tenho parecer favorável desta comissão. Em discussão, parecer da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, lá vem aqui discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem em cima dessa comissão, os que forem contrários, se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares. Peço ao deputado Odilon Aires, na condição de presidente da comissão da COF, para indicar relator ou avocar para fazer o parecer sobre o referido projeto. Convido o deputado Paulo Tadeu para proferir parecer sobre o referido projeto. Não, então não. Não, pode ir. Não, faz isso não. Então não. Convido o deputado Augusto Carvalho. Não. Deputado Odilon Aires. Odilon! Cadê? Ele está ali dentro? Pô, não, manda o segurança buscar ele lá. Hein? Manda o segurança buscar ele lá, debaixo de ordem, debaixo de vara. Aí, debaixo de vara, ó. Já aceitou, é só concluir. Segue a comissão do meio ambiente. Só para catar as emendas. Projeto de Lei 437/2004, que altera a Lei 3.196, 29 de setembro de 2003, que instituiu o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal e das Providências. Senhor presidente, peço permissão para ir à parte conclusiva do voto do relator. A proposta visa, por outro lado, permitir tratamento incentivador às empresas que efetuam desembaraço aduaneiro no território do Distrito Federal, cumprindo o Estado a sua função social. No âmbito dessa comissão, estamos pela admissibilidade com acatamento das emendas. É para acatagem, é? Número 2, número 3, que deu número 1? Bem como a emenda número 1 aditiva, emenda número 2 aditiva, emenda número 3 aditiva. Esse é o parecer, senhor presidente, com acatamento das emendas. Em discussão, parecer do SOEF. Em discussão, lá vem aqui discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem em cima dessa comissão, se forem contrários, se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares. Peço ao deputado Pedro Passos, sendo um voto contrário, deputado Paulo Tadeu. Peço ao deputado Pedro Passos que faça o relatório pela CCJ. Na sua ausência, indico o deputado Wilson Lima. Senhor presidente, nós somos pela aprovação da forma que a COF e a Comissão de Meio Ambiente... Senhor presidente, questão de ordenamento dos trabalhos. O deputado Wilson Lima não pode deputado Wilson Lima, por favor, se dirige à tribuna para fazer o relatório. Relatar ao mesmo tempo. Vossa Excelência não pode. Vossa Excelência vai à tribuna e relate de lá. Deixa a condição do secretário. Deputado Wilson Lima, eu lhe peço, por gentileza, proferir seu parecer da tribuna. O Chico é o presidente da... Não, Não, senhor, mas é um regimentalista. Tá, mas de qualquer forma eu acato o pedido do deputado Chico Floresta, que eu respeito bastante seus cabelos brancos e algumas falhas ainda que está nascendo. Senhor presidente, na questão que tange o projeto, nós da CCJ somos de preferência favorável, concordando com o acatamento das emendas, tal qual a COF, como a Comissão do Meio Ambiente. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer da CCJ. Em discussão. Lá vendo quem quer discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem em cima dessa comissão, se forem contrários, se manifestem. Está aprovado com a presença de 15 parlamentares. Sendo um voto contrário, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, nobre deputada Aliucé Machado. Dentro do acordo construído com as lideranças, eu peço a Vossa Excelência a apreciação e votação do item número 8. Item número 8. Esse projeto Deputada, suspenda a sessão por 2 minutos. 2 minutos. Está reaberta a sessão, informando que o item número 7, então, foi aprovado em todas as comissões. Está concluído, então, em todas as comissões o item número 7. Não vou colocar em votação agora, porque precisa de 16 votos, nós só temos 15 parlamentares em plenário. Chegando mais um parlamentar, então nós colocamos em votação em primeiro turno o item número 7, mas já foi aprovado em todas as comissões. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre deputado Augusto Carvalho. Com a concordância da liderança do governo e das demais lideranças, senhor presidente, eu sugiro a Vossa Excelência, ou solicito, a inversão de pauta para o item 31 agora, da ordinária. O deputado Augusto Carvalho pede para que a gente faça a votação do item 31 em concordância com as lideranças. Então, incluo na extraordinária um item que é da ordinária de número 31 originalmente, que passa a ser então o item número 3 da sessão extraordinária, que é o veto ao projeto de lei 702/2003, de autoria do nobre deputado Augusto Carvalho, que cria o programa de cirurgia eletiva de estômago, cirurgia bariátrica no âmbito do Distrito Federal. Senhor presidente, de acordo também com as negociações que foram feitas, eu peço a Vossa Excelência que vote os itens 25 e 28 da pauta ordinária. Os itens 25 e 28 da pauta ordinária. Conforme então o entendimento das lideranças, incluo também o item número 25 e o item número 28 da pauta ordinária para serem votados nesse momento. Vai fazer a leitura.
Travou por quê, presidente? Deputado Odilon vai fazer o relatório. Item 31, apreciação, veto ao projeto de lei 702/2003, de autoria do deputado Augusto Carvalho, que cria o programa da cirurgia eletiva de estômago, cirurgia bariátrica, no âmbito do Distrito Federal. Senhor presidente, a motivação do veto pela inconstitucionalidade, pelo vício de origem, não encontramos nenhum óbice para aprovação derrubada do veto. Muito obrigado, está feito o relatório. Peço, então, ao deputado Wilson Lima, que, por favor, nos ajude a Secretaria dos Trabalhos, e faça o chamado dos deputados para a votação. Antes, porém, coloco em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, deputado Augusto Carvalho, sendo projeto da sua autoria, gostaria... Deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, só solicitando então as lideranças que indiquem o não para que seja derrubado esse veto a um projeto que tem todo o objetivo de melhorar o atendimento público na saúde no Distrito Federal. Muito obrigado. Deputada líder Eunice Machado, para orientação de bancada, como pediu o autor do projeto, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, conforme construção de um acordo com as lideranças, a bancada governista está encaminhando a votação pela não manutenção do veto do senhor governador oposto ao referido projeto. Portanto, estaremos votando não ao veto. Deputada líder do PT, gostaria de fazer encaminhamento da votação. Deputada líder Arlete Sampaio, para encaminhamento. A nossa bancada também votará pela derrubada do veto a esse projeto. Muito obrigado. Até pela significação que ele tem para todas as pessoas que precisam da cirurgia bariátrica. Muito bem, então, convido o nobre deputado Wilson Lima, chamada dos deputados, para a votação. Deputado Aguinaldo Jesus, votando. Deputado Aguinaldo Jesus, votando. Deputada Eunice Machado, presente e votando. Deputada Arlete Sampaio, presente e votando. Deputado Augusto Carvalho, presente e votando. Deputado Brunelli, presente e votando. Deputado Chico Floresta, presente e votando. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente e votando. Deputada Leandra Pedrosa, ausente. Deputada Ecocai, ausente. Deputada Euridio Brito, licenciada, motivo de doença. Deputado Expedito Bandeira, presente e votando. Deputado Fábio Barcelo, ausente. Deputado Ginhagero, presente e votando. Deputada Vinícius Long, presente e votando. Deputado Jorge Cauí, ausente por motivo de doença.